do governo federal na nossa comunidade. Obrigada, sejam todos bem-vindos. Desde quando tomamos conhecimento do ocorrido, mandamos para cá o nosso secretário de Defesa Civil, nosso ministro entrar em contato com o prefeito da região e hoje presente aqui com 6 ministros. Também nos apresentamos a prefeitos para mostrar do que nós podemos fazer, do que nós temos à disposição para minorar o sofrimento das pessoas. Lamentamos as mortes, sabemos que muitas vezes as pessoas constroem a sua residência por necessidade em local que 10, 20, 30 anos depois, o tempo leva a desastre. Então, nesse momento, entre nossos ministros aqui presentes, creio mais importante o Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, que se apresentou e mostrando o que nós podemos colaborar. O domingo, que foi o dia da maior ocorrência inicialmente, né, nós ainda estamos ainda em momento de atenção aqui no estado de São Paulo, com prestações pluviométricas. O nosso secretário de Defesa Civil, Alexandre, que aqui está presente, o coronel Alexandre, entrou em contato com a Defesa Civil do estado de São Paulo e dos municípios onde havia a possibilidade de ocorrer alguma intercorrência. No domingo, nós, por orientação do presidente Bolsonaro, nós ligamos para os prefeitos da região, onde ocorreram óbitos principalmente, nos colocando à disposição e, ao mesmo tempo, sinalizando com a necessidade de trabalharmos em conjunto para, ao mesmo tempo que fazemos o abrigamento, o acolhimento das pessoas que, porventura, tenham sido desalojadas, trabalharmos na questão da reconstrução, né, da infraestrutura e das residências que foram danificadas. Na segunda-feira, no dia seguinte, aliás, nós deslocamos para cá o nosso secretário de Defesa Civil, que aqui está, para que ele tivesse um contato pessoal com as defesas civis de cada município do estado. E o trabalho está sendo feito como preceitua a legislação e dentro da necessidade das pessoas. Esse momento agora é de solidariedade às famílias que tiveram vítimas, de acolhimento às pessoas que estão desabrigadas, de trabalharmos em conjunto com o governo do estado, com os municípios, com a sociedade civil organizada, para fazermos frente a essas ocorrências e, ao mesmo tempo, trabalharmos o planejamento de que forma nós vamos recuperar os estragos. Iniciou-se uma discussão em relação à questão de obras de prevenção. Então, nós aqui nos comprometemos com os prefeitos, em especial com o presidente do consórcio aqui, o prefeito de Cajamar, que estaremos aqui nos próximos 15 dias, conversando com as prefeituras locais a respeito de linhas de financiamento e de forma de trabalharmos em conjunto com obras estruturantes de maior vulto. Inicialmente, são essas as orientações iniciais, estamos à disposição aí. Prefeito Cajamar, por favor. Obrigado, presidente, todos os ministros, Rogério, nossa anfitriã Renata Sene, agradecer a oportunidade, agradecer ao presidente pela oportunidade que nos deu de poder falar sobre a nossa região, uma região que não é segredo para ninguém, o tempo que nós somos esquecidos aqui, essa é uma verdade. Podemos falar, agradecer ao Rogério que nos falou sobre a questão de moradia, de uma parceria sobre casas que nós precisamos aqui na nossa região. Falei com o Tarcísio também sobre a questão de mobilidade, que a nossa região tem tudo para ser um corredor de desenvolvimento, dos problemas que nós temos no Albano e no Lacaz, um hospital, um de 120 leitos, o outro de 90 leitos, onde nós só temos 20 leitos para mais de 600 mil habitantes, para uma região que está na cara de São Paulo. Então, agradecer a oportunidade, é uma oportunidade única, o desastre aconteceu, infelizmente essas vidas são perdidas e nós lamentamos muito tudo isso, e nós temos que trabalhar em conjunto para que isso não aconteça mais, trabalhar bastante nessa prevenção e essa parceria aí do governo federal junto às prefeituras, tenho certeza que vai dar resultado. Obrigado, presidente. Com a palavra o diretor-presidente da CEAGESP, São Paulo, Coronel Melo Araújo. Bom dia a todos. Os permissionários da CEAGESP compraram essa luta, essa briga nesse momento complicado para todos os senhores aqui. E, inclusive, muitos funcionários, trabalhadores lá da CEAGESP moram aqui na região dos senhores.
Então, eles vão colaborar com hortifruti, com pescado, com cesta básica. E então, que cada prefeito, né, passe para a gente número de quantidade de pessoas que a CEAGESP, essa empresa do governo federal, vai estar apoiando todos os senhores, não vamos deixar desamparados. Ministro da Cidadania, o Ministério da Cidadania também está presente, presidente, com equipes de assistência social, assim como foram em outros estados afetados. Essas fortes chuvas começaram no final de novembro, no estado da Bahia, e a nossa função é acolher as pessoas. Precisamos ter cuidado justamente com aquelas pessoas que perderam tudo que tinham de forma muito rápida, com a força das águas, de maneira muito traiçoeira. A determinação do presidente Bolsonaro é atuar em todas as medidas necessárias para minimizar o sofrimento dessas pessoas. Nada tem faltado do lado do governo federal, a começar por orçamento, para que nós possamos, sim, acolher as pessoas e tratar da reconstrução. Aproveito para agradecer, presidente, o coronel Melo da CEAGESP, que assim como ele fez chegar, inclusive lá no interior da Bahia, mantimentos aqui de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, ele aqui também saberá fazer a diferença. Mas quando as pessoas falam de pessoas em situação de dificuldade, em pobreza, pensam que isso está feito ao Nordeste, a regiões outras do Brasil. Aqui, no estado mais rico do Brasil, nós temos pessoas, sim, que vivem em situação de dificuldade, pessoas que estão morando em áreas irregulares, pessoas que precisam do suporte do Estado brasileiro. E é isso que nós estamos fazendo, trabalhando de todas as formas para poder dar a cada uma dessas pessoas o mínimo de dignidade, para que elas consigam, com o nosso suporte, com o empenho de cada um, de maneira coordenada. Nenhum prefeito recebeu telefonema para saber qual era o partido a que eles estavam filiados, e todos foram atendidos e assistidos pelo governo federal. Obrigado. uma pergunta para a imprensa? Daremos início às perguntas, lembrando que será permitida apenas uma pergunta por profissional. Pedimos, por gentileza, que os jornalistas se atenham ao tema. Convidamos, então, o senhor Vinícius Passarelli, da CBN. Boa tarde a todos. Minha pergunta é um pouco mais direcionada ao ministro Rogério Marinho. A gente sabe que esses problemas da chuva afetam principalmente famílias em moradias irregulares e em moradias precárias. E a nossa reportagem, ministro, fez um levantamento pelo portal da Transparência, mostrando que de 2019 para cá, apenas 3% do orçamento do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social foram utilizados. Eram cerca de 228 milhões previstos e 7 milhões foram de fato utilizados. Queria entender como que o governo e a pasta justifica isso, se houve verbas de outros programas direcionados à moradia e quantos empreendimentos de habitação de interesse social foram feitos por parte do governo federal de 2019 para cá. Obrigado. Em relação à habitação, nós chegamos agora no mês de outubro do ano passado com a marca de 1.200.000 moradias entregues pelo programa habitacional denominado Casa Verde Amarela. Nós, quando chegamos ao governo, nós encontramos um programa habitacional robusto, mas com uma série de problemas. Nós temos mais de 500.000 unidades habitacionais que foram edificadas e estão abandonadas, muitas delas, inclusive, ocupadas pelo tráfico. 2.000, 3.000 unidades que foram edificadas a 20, 30, 40 quilômetros do município, sem infraestrutura nenhuma, sem posto de saúde, sem escola, sem acesso, sem transporte. Então nós fizemos uma modificação no processo, nós conseguimos com menos dinheiro edificar um maior número de moradias, são recursos oriundos do Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço, são recursos em que o governo federal subsidia 20% do valor, o que facilita a entrada. Eu acho que um dado extremamente importante que você me dá a oportunidade de falar para o Brasil é que, pela primeira vez em mais de 10 anos, o Nordeste brasileiro, por exemplo, não devolveu o recurso que foi colocado para financiamento habitacional. Em média, devolveu de 40% a 50% desse recurso, porque as regras que existiam impediam que as famílias de mais baixa renda acessassem ao programa. Então, nós temos hoje um programa com a menor taxa de juros da história, 4,5% ao ano, 4,25% no norte e nordeste do país. Nós temos hoje um programa que inverteu a questão do custo operacional. Anteriormente, o agente financeiro ficava com 2/3 do subsídio.
hoje, de forma gradativa, está ficando com 1/3, o que está permitindo a disponibilidade maior de recursos. Agora, quando você fala de habitação para interesse social, que é o recurso que era alocado sem contrapartida de quem recebia a moradia, nós realmente tivemos uma diminuição na nossa necessidade orçamentária. E essa é uma discussão que cabe ao Parlamento brasileiro em conjunto com o Executivo. Nós estamos todos os anos enviando ao Parlamento um orçamento e fazendo as nossas reivindicações, e é verdade que talvez há uma necessidade maior de aporte financeiro, desde que melhore também a condição fiscal do país. Convidamos a senhora Adriana Cimino, da TV Cultura. Boa tarde. Nós tivemos a informação que o presidente faria um sobrevoo aqui nas cidades da região. Gostaria que o senhor contasse como foi esse sobrevoo e se já existe um montante definido que será direcionado a esses municípios para fazer essas ações que os ministros comentaram que serão feitas nos próximos 15 dias. Sim, a visão é algo que nos marca. Muitas áreas onde foram construídas residências, faltou, obviamente, alguma visão por parte de quem construiu de futuro, bem como por necessidade também as pessoas fazem nessas áreas de risco. O tocante a montante, obviamente, os prefeitos, nós conversamos agora, alguns já tomaram providência, apresentam as suas necessidades e nós aqui faremos todo o possível para atendê-los. Convidamos a senhora Bianca Gomes, da TV Globo. Jornal Globo. Jornal Globo. Presidente, o governador João Dória enviou um ofício hoje pedindo 470 milhões aí para chuvas. E ontem também ele cobrou essa ajuda do governo federal. Eu queria saber se esse ofício vai ser atendido. Bom, só para complementar, o presidente já emitiu medidas provisórias de 1 bilhão e 800 milhões de reais para atender essas questões das chuvas em todo o país. 700 milhões para o Ministério da Cidadania, do ministro João Romo, 400 e poucos milhões aqui para a área de infraestrutura, com o ministro Tarcísio, e mais de 550 milhões para o nosso ministério. Isso inicialmente, já se colocou à disposição, né, para alocar mais recursos se houver necessidade, porque cada município vai dizer qual é a sua necessidade. Em relação à questão do ofício, ontem nós falamos um pouco a respeito. O ofício trata, no momento da tragédia, de obras que dizem respeito à previsão orçamentária, né? Obras de contenção, obras de... enfim, obras que não dizem respeito ao momento que nós estamos vivendo, né? Agora a necessidade é tratarmos das pessoas, e isso são ações emergenciais. O governador nos pede 50 milhões aproximadamente para ações emergenciais, mas os prefeitos certamente vão dizer qual é a necessidade de cada prefeitura. Então, nós estamos recebendo aqui as reivindicações de cada prefeito e nós vamos atender todas essas reivindicações, todas elas, de acordo com a necessidade de cada município, que é a primeira etapa. A segunda etapa, que é a recuperação da infraestrutura, nós vamos trabalhar em conjunto para fazer o mesmo. Quanto aos pedidos do governador, ele sabe de que forma deve fazer essa solicitação. Não é a Defesa Civil e não é dessa forma. Ele tem que endereçar ao Orçamento Geral da União, e essa discussão se dá no ano que antecede a aplicação do orçamento no ano subsequente. Eu tenho certeza que o governador tem essa informação. Convidamos a senhora Bruna Macedo, da CNN. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Eu queria aproveitar a participação de autoridades locais aqui para fazer a seguinte pergunta. Quem mora aqui em São Paulo, não só na capital, mas no estado de São Paulo, sabe que essa região é sempre muito castigada com as chuvas. Toda vez que chove, praticamente sempre alaga. Eu queria saber, antes dessa tragédia acontecer, vocês já tinham sinais de que isso poderia acontecer? E se também já tinham sinalizado ao governo federal ou autoridades competentes? É isso. Muito obrigada. Olha, essa é uma demanda, a Lorena está aqui, se não me engano foi em 2016, nós já tivemos uma tragédia em Franco da Rocha. Todas as reivindicações da nossa região é sempre encaminhado ao governo do estado de São Paulo.
e nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Então, eu acho que muito mais do que ficar falando aqui é ver o que está acontecendo lá fora. Convidamos a senhora Nani Cox, da Jovem Pan. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Os senhores mencionaram, né, toda essa questão daqui para frente. Queria saber se já tem um plano com data de início para a recuperação, para evitar esses novos casos, com data e com valores, já para a gente saber quando começaria a ser investido. Obrigada. Olha, o que está acontecendo hoje no estado de São Paulo, nós fizemos uma avaliação dos últimos 3 ou 4 anos, é a maior precipitação pluviométrica dos últimos 4 ou 5 anos. Então, cair 300 ou 400 milímetros de água num período restrito numa determinada região, eu acho que nem Nova York vai aguentar, né? Agora, é fato também que há situações de habitações subnormais. E aí um dado para vocês, o presidente vai me permitir só mais 2 minutos aqui. Nós temos quase metade das habitações do país que são irregulares. Isso é fruto de mais de 100 anos de ocupação irregular. Isso não é um problema que aconteceu hoje, não. Quando você fala, por exemplo, da necessidade de regularização fundiária, nós temos estudos que demonstram que há 26 milhões de habitações no Brasil irregulares. Então, vejam, nós temos um problema estrutural no país, que não vai resolver de hoje para amanhã. O nosso papel aqui como Defesa Civil é monitorar os desastres, avisar que eles podem acontecer com antecedência possível, né, e pedir que essas pessoas sejam retiradas dessas áreas de risco. Agora, o total de investimento necessário é um negócio gigantesco, né? Então, nós temos todo o interesse em termos a agilidade, o foco necessário para a resolução do problema, mas é bom lembrar que nós estamos vivendo um período em que o que choveu no sul da Bahia, o que choveu no norte de Minas, principalmente nesses 2 estados, né, foi sem precedente nos últimos 30 anos. Tá? Isso serve para que as luzes se acendam e nós fiquemos um pouco mais alertas sobre a necessidade de atacarmos o problema. E o governo federal, presidente, está lançando o primeiro programa de regularização fundiária que o governo federal faz desde 2020. Por que 2020? Porque em 2020 tem a primeira lei chamada Lei do Estatuto da Cidade, que trata do tema e que dá às prefeituras esses instrumentos. Em 2017 tem o REURB. Agora, em 2021, é que nós lançamos, quer dizer, a primeira vez que o governo federal faz isso, um programa nacional de apoio aos municípios para a regularização fundiária. É muito pouco ainda, a gente quer regularizar 200 ou 250 mil habitações no primeiro momento, mas é o início de um processo que é absolutamente necessário. Agradecemos a participação de todos. Está encerrado.